No ar o PUC TV Esportes, hoje é terça-feira, rodada da Série B, Vila Nova e Atlético em campo, ambos jogam às 9h50, quinta-feira tem o Goiás contra o Corinthians, muita informação e muita opinião no programa hoje e você faz com a gente pelo WhatsApp, o número é o 6285991000. Tudo bem, Jean Damas? Tudo bem, Wendel, uma noite abençoada para você de casa. Uma noite de grandes atrativos, um dia de muitos atrativos, né? Convocação da seleção brasileira, novidades. O Ricardo Goulart, que muita gente diria que não daria jogador, é seleção brasileira. O super-herói continua, o Hulk. E aí tem grandes jogos hoje na Série B, Vila e Vasco. Sem dúvida alguma, o grande atrativo, o Vasco buscando a primeira colocação da Série B. O Vila vem de uma vitória, todo mundo na expectativa muito grande a respeito do que esse Vila pode apresentar depois de uma boa vitória. Cleison, de quem você lembrou quando o Dunga convocou a seleção hoje? De você, Pasqueto, principalmente quando eu vi o nome do Hulk. Ele tem 9 gols desde 2009 defendendo a seleção. Exato. 9 gols. Esse é o atacante do Dunga. Tem condição, bicho. O que acontece, né? Esquema, velho. O que acontece? Esquema, cambalacho. Só pode. Não tem outra explicação. Empresário forte. Cara, tá aos olhos do povo. O cara não jogou nada na Copa do Mundo. O Maicon também não. O Ramírez também não. E eles estão na seleção. É verdade. Isso está aos olhos do povo. Seleção da CBF. Quer completar alguma coisa ou não? Não, só isso mesmo. Só completando que o Vila enfrenta o Vasco que teve de última hora o reforço do Kleber Gladiador, né? Efeito suspensivo, né? Estava suspenso pelo STJD, mas hoje o advogado do Vasco, Oswaldo Sestário, que também é advogado do Vila na CBF não, no STJD. Que foi advogado do caso Portuguesa. Isso, na semana passada, foi mesmo. Ele defende todo mundo lá no Rio de Janeiro. Ele na semana passada teve uma boa vitória em favor do Vila Nova. Com o Radamés. Absolvendo o Radamés, o próprio Vila Nova. E agora conseguiu esse efeito suspensivo para o Vasco da Gama, no caso o Kleber. Pro jogo, pro espetáculo é muito bom. Agora pro Vila foi ruim, porque é um reforço a mais pro Vasco, né? Exato. E já que o assunto é Vila Nova e Vasco, vamos com as informações do Tigrão. O jogo é às 9h50 em Brasília, estádio Mané Garrincha. Vem aí a Luciana Vitorino. Para tentar a vitória, o técnico Márcio Goiano levou para Brasília a mesma escalação vitoriosa em Itápolis. Sem problemas com lesão ou suspensão, o time titular será formado por Kleber Alves, Léo Rodrigues, Gustavo, Gabriel e Cristiano, Jefferson, Felipe Macena, Radamés, Júnior Xuxa, Paulinho e Jamie. O treinador comemorou o fato de dar sequência ao time titular. O tempo para a preparação foi curto e o descanso passa a ser um aliado. É importante, né? Você ter essa condição de repousar, de criar uma situação para fazer com que o atleta possa estar em boas condições para fazer o jogo, né? Essa viagem para Itápolis também ela é complicada, essa logística, mas passou. A gente conseguiu o mais importante, que foi a vitória. Agora realmente a equipe do Vasco a gente conhece, é um adversário, é a situação da pedra pequena e pedra grande, né? Então a gente conhece o treinador bem, nós conhecemos vários jogadores, então isso aí é um jogo realmente diferente, a gente tem que preparar nossos atletas em todo sentido, né? Vasco, um time de tradição, segundo lugar na tabela. Mané Garrincha, estádio de Copa. Independente do peso, das dimensões desta rodada, os jogadores querem voltar para Goiânia da mesma forma que saíram de Itápolis. Principalmente o volante Radamés. Extravasar um pouco aí a felicidade, a nossa alegria. E aí eu tentei pegar o Jamie passou por mim, eu tentei agarrar ele, não consegui, depois eu soltei uma voadora nele ali, mas como eu disse, foi uma voadora calculada, nada que machucasse. Brincadeira de mão, não dá certo. Meu pai já falava, para com essa brincadeira de mão. Que era Luiz, doido lá, o boi bandido. Boi gostava de fazer isso, né? O rapaz tá na China. Ele fazia isso, enchia o saco, mandaram ele pra China. Exato. O Aloysio atacante que é bom de bola. Mas está aí o Vila Nova, escalação repetida. E nós já temos aqui também a escalação do Vasco, para que a gente possa comentar o jogo inteiro. Diogo Silva, o Martin Silva está suspenso. Carlos César,
Luan, ele entra no lugar do Rodrigo, que está suspenso, Douglas Silva e Marlon, ex-Vila Nova, dispensado aqui em 2011. Guinhazu, Aranda, 2 gringos, Fabrício e Douglas, Guilherme Biteco e Kleber Gladiador. Até hoje à tarde estava o Edmilson como titular, mas com a informação do efeito suspensivo do Kleber, vai o Kleber Gladiador, o técnico é o Adilson Batista. O Vasco, que não tem outros jogadores, Pedro Ken, Diego Renan e mais alguns que estão machucados há algum tempo. Ô Cleison, é o Vila tentando ser a zebra do campeonato até agora, né? É, exatamente. A vitória do Vila contra o Vasco hoje seria uma zebra realmente, né? O Vila vem de uma vitória importante contra o Oeste lá em Itápolis, mas pega hoje o time que vem em melhor momento nessa Série B, o Vasco da Gama, que briga pela liderança, precisa dos pontos do jogo de hoje para assumir a primeira colocação ao final da rodada, aposta, é claro, num tropeço do Ceará, mas é um time qualificado. Então o Vila Nova, infelizmente para o Vila, né, poderia ser outro adversário, de repente com menor expressão, para que o Vila pudesse, pela primeira vez no campeonato, conseguir também 2 vitórias consecutivas, mas tem o Vasco. Agora, se o Vila surpreender, se o Vila conseguir colocar essa zebra lá dentro do Mané Garrincha hoje e encaixar essa segunda vitória seguida diante do Vasco, aí dá aquele moral necessário para que o time possa sonhar com uma sequência de vitórias que lá na frente pode ser importante na fuga pelo rebaixamento, apesar da situação do Vila ser muito delicada. Eu não gosto dessas frases feitas, mas as pessoas usam muito. É o jogo para ser o divisor de águas, né? Seria o caso do Vila hoje, Jean, ou não? Não penso. Falta muito para chegar nesse divisor de águas. A briga do Vila Nova não é contra o Vasco, não é o Vasco da Gama que decide a vida do Vila. São jogos como o Oeste, times do meio da tabela para baixo, que pode mudar a situação do Vila e o próprio Vila. Até na semana passada, quando foi montado essa equipe com o Xuxa, com o Jamie, com o Paulinho, até comentávamos, com geladeira ali atrás, de repente há uma luz no final do túnel. Eu gosto dessa equipe, é um time mais ajustado para jogar. De repente, daqui a pouco entra o Boquita, já é outro time em relação àquele que apanhava de todo mundo. E acabou dando o resultado. Foi lá, ganhou do Oeste. É um jogo para jogar pelo menos de igual para igual, para não fazer feio, para você manter o bom momento. Se o Vila tentar encarar o Vasco, ele não toma uma tunda, não? Não, mas... Não é jogo para você ficar ali fechadinho e tentar explorar a velocidade do Paulinho, sem dúvida. Eu acho que é isso mesmo, mas eu falo que é um jogo para você jogar de igual para igual, assim, para não fazer feio, não tomar uma goleada. Joga ali atrás dentro da sua característica, saindo, buscando um gol no contra-ataque. Agora, o time do Vila Nova melhorou. Não é por causa da vitória simplesmente contra o Oeste. O time deu uma melhorada, deu uma encorpada, deu uma estruturada. Meio de campo que pega muito mais, com 3 volantes, né? 2 meias habilidosos, rápidos, que chegam no ataque. O Jamie, que é um tipo de centroavante que dá certo no Vila Nova, né? Vila Nova, esse jogadorzão que fica ali parado, forte, né? de referência, como os treinadores gostam de utilizar. É um jogador que dá certo no Vila Nova. É a luta do Davi contra o Golias. A pedra grande e a pedra pequena. A pedra grande e a pedra pequena. Como falou o Márcio, né? Agora, que o Vila melhorou. Cara, o Vasco é o grande favorito. Sinceramente, eu vou achar bom demais se o Vila ganhar. Rapaz, mas vou achar mesmo. Sem dúvida. Pelo Márcio, que quando teve todo mundo na mão não quis inventar, foi coerente. Claro, até entendeu? porque ele reclamou isso na semana passada. Não desesperou. Exato. Pelos caras que trabalham ali no Vila, alguns que são de fora do futebol, que eu gosto muito, sabe, assim, vou torcer demais. É claro que uma vitória como essa não vai resolver todos os problemas do Vila. Até penso que não resolverá. A luta do Vila Nova é árdua demais. Mas eu vou torcer demais, assim, para dar uma extravasada, como falou o Radamés. Vou torcer mesmo, vou achar bom demais se o Vila ganhar hoje do Vasco. É meio custoso, mas assim, vou achar bom mesmo. Pasqueto, você acha que o Vila Nova pode ganhar hoje do Vasco e embalar no campeonato? Vou torcer para isso, vou torcer muito, embora seja muito complicado. E você, Cleison? Não, eu também tô nessa mesma barca sua, eu tô torcendo. Agora eu não acho que o Vila tenha condições nesse momento de ter essa sequência, né? Eu particularmente não enxergo dessa forma. Agora o futebol tá cheio de surpresa o tempo todo aí, tá nos mostrando muitas vezes
que vai contrário até às opiniões que muitas vezes são coerentes. A gente baseia em cima de teoria, né? A gente fala aqui, é lógico, teorizando, porque é um jogo que ainda vai acontecer, uma situação que ainda vai acontecer. Então, a gente espera que sim. Não, mas eu simplesmente falei aqui que vou torcer, entendeu? Claro. Acho que o Vila não vai ganhar. Mas Não. vou torcer demais, vou achar bom Aqui se ganhar. qualquer um de nós, se tivéssemos 10 fichas para apostar em alguém, todos nós apostaríamos no Vasco. Eu sem mando dúvida uma no alguma. Tigrão. Eu ia mandar 7 no Vascão e 3 no Tigrão. Estão animados. Tem que Agora colocar. que o futebol proporciona gratas surpresas e Tomara algumas que seja desagradáveis, isso é um fato. Tomara que seja hoje. Boa noite, amigos. Pasqueto, quantos jogadores e quais posições o Atlético precisa contratar para reforçar o elenco para brigar na parte de cima da tabela? Sou Douglas do bairro Vento. Mande um abraço. Barra Vento. Barra Vento? Isso. Tá BR Vento aqui. Mande um abraço para os meus filhos João, Vitor e Lucas. Este programa é um programaço. Muito obrigado, Douglas. Aliás, sobre o assunto, daqui a pouco o Adson Batista vai falar na matéria do Eric Maravilha que o Atlético vai contratar. Mas antes a opinião da moçada. O Atlético precisa para quais posições, Jean? Eu acho que precisa de mais um meia para reposição, até mesmo para colocar uma pilha no Jorginho, que deu uma caída nos últimos jogos, talvez pela ventilação de contratações. Precisa na lateral esquerda. Ele tá jogando com o jogador. Tem dois e tá jogando o improvisado. Apesar que o Diego. A informação semana passada é que ele não estava bem fisicamente. Isso. Deve continuar mal fisicamente. Não, agora nem sei se está. Agora depois que o rapaz fez aquele gol da golaço, vitória, o Vitor não ia mexer, nem pode mexer. Né? Precisa de jogadores ali. Pensa que é isso. O time do Atlético não dá para ficar contratando medalhões nessa altura do campeonato. E eu vou falar um reforço bom pro Atlético. Salário em dia. Isso, é o que tem. Basicamente é o que tem. Um meia para ter reposição e tocar o barco. E aí, Cleison? Um meia e 2 laterais. Sou Léo Fernandes. Atlético vence hoje por 3-1 Bragantino. Pasqueto, mande um abraço para Sara. Ela também torce para o Dragão. Léo Fernandes. Sara Diana. Esses nomes assim meio diferentes, eu dou uma paradinha antes, porque é igual a história do Cuca, né? Que o André leu aqui. Da Paula. Mas aqui, ó, viu, Léo? Sem gracinha. Sara Diana. Ela também torce para o Dragão. Nome bonito. Léo Fernandes. Valeu, garoto. Um abraço. O bloco tá terminando, mas dá tempo da gente mostrar os gols mais bonitos do fim de semana. Vamos lá? Aí você vota aqui e a gente repete o mais votado ao final do programa. Participou, Cleison, hoje da comissão escolhedora ou não? Não participei não. Eu nem vejo essa comissão direito. Escolhedor é boa, hein? Acho que nem existe. Quantos participaram? Eu sugeri esse para Luciano. Não, esse foi. Esse foi. Então foi você. A comissão foi formada por você e ela. Aí os outros eu não sei qual que a Lu escolheu. Olha lá, o do Crislan, do Náutico. Isso. Bonito. Bonito. Contou com a ajuda do goleirão, né? É uma marmota também. O que ele foi fazer ali? Tava batendo papo com o zagueirão lá. Acho que ele não tava prestando atenção no jogo, não. Ele tava olhando pra outra coisa. Agora o terceiro gol. Kleber do Vasco. Sugeri esse também. Parece que eu participei mais do que eu achei que eu participei. Voleio, né? Olha lá. Exatamente. Pegou bonito um voleio. Veio na corrida e pegou o voleio, né? A quarta opção... Daniel do Botafogo. Isso foi bonito mesmo, ó, na gaveta. Acho gol na gaveta bonito demais já. Não, tem uma plasticidade maravilhosa, sem dúvida alguma. E o Lucas Botelho do Grêmio. Não, esse aí foi o Felipe Bastos, né? O Lucas Botelho fez de pênalti. Felipe Bastos, esse aí. O tijolo do Everton lá de direita. Fora da área. Bom, meu voto é do Júlio Batista. Pra mim também, Júlio. Não tem outro não. A tirada que ele dá do cara e bate de chapa. O do Náutico seria bonito se o goleiro estivesse pelo menos na entrada da pequena área. Mas o goleiro tava lá batendo papo com o zagueiro lá no meio campo. Esses goleiros atrevidos viram o Neuer na Copa e todo mundo quer fazer igual. Tem que ter o time, né? Não, você tem que ser o Neuer pra fazer igual. Tem o time do Júlio. Não dá, ué. O que dava conta aqui no Brasil, hoje em dia não faz isso mais porque não tem mais agilidade. Sim. Que é o Rogério Ceni. Nem saía tanto. O Rogério Ceni não era. Mas quando precisava sair, ele saía na categoria. Saía, o pessoal recuava o papel, tem tranquilidade. O que a maioria dos goleiros não tem. Ele tem tranquilidade de trabalhar a bola e sair jogando. O Norte, há pouco tempo, não tinha isso.
O Neuer não só com o aprendeu, como ele sabe sair, ele tem velocidade para sair como um zagueiro. Ele tem uma arrancada boa, tem arrancada de zagueiro, porque o zagueiro tem que ser veloz. Você tem noção, o zagueiro muitas vezes tem que ser mais veloz que o atacante, tem que correr muito. Então, o Neuer tem essa velocidade. Agora, tranquilidade para sair com os pés, poucos goleiros têm. O Rogério Ceni é um desses poucos que tem tranquilidade. O próprio Márcio no Atlético tem essa tranquilidade. Então, é um jogador que sabe trabalhar porque tem habilidade com os pés. No próximo bloco, o assunto é Atlético e Bragantino, que jogam hoje também às 9h50 em Bragança Paulista. Estamos de volta e faça o programa com a gente. O número do nosso WhatsApp é o 6285991000. Às 9h50 em Bragança Paulista, o Atlético tenta manter o embalo na Série B. Pega o Bragantino, que eliminou o São Paulo na Copa do Brasil, mas é zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E o Eric Maravilha traz as últimas informações do Dragão. Desde o início da temporada, o Atlético contratou até aqui 19 jogadores e se encaminha para contratar mais. Pelo menos é o que pensa o diretor de futebol, Adson Batista. É evidente que nós precisamos de reforçar algumas peças, né? Como um meia atacante, um meia mais de chegada, nós só temos o Jorginho com essa característica, né? Nós precisamos de pensar nessas situações porque o campeonato é longo e exige isso. É lógico que às vezes você não tem condição de às vezes pensar em buscar os reforços a todo momento, porque nós temos limitações, mas nós vamos estar atentos a qualquer boa oportunidade que o mercado possa oferecer. Sem o goleiro Márcio, o time está pronto para enfrentar o Bragantino. Roberto, Jonas, Adriano, Lino e Vitor Oliveira, Marcos Vinícius, Pedro Bambu, Luciano Sorriso e Jorginho, André Luiz e Júnior Viçosa. No jogo desta terça-feira contra o Bragantino em Bragança Paulista, um duelo interessante no banco de reservas. De um lado, Hélio dos Anjos, um técnico sem apresentações, já foi técnico inclusive do Vasco da Gama. Do outro lado, Paulo César Guzmão, técnico que já foi campeão com o Cruzeiro e que recentemente esteve aqui no Atlético no ano passado. A motivação do Bragantino, da comissão técnica para enfrentar o Atlético, é a motivação de dar uma guinada na competição, porque no momento eles têm a dificuldade da competição, mas eu particularmente acho que o Bragantino vai ser um time que vai subir de produção na competição pela qualidade de trabalho, até pela qualidade de grupo que ele está criando lá, né? Mas eu espero que nesse jogo a gente tenha condições de fazer bem feito e conseguir o resultado. Em cima disso que o Hélio falou, o Bragantino vai ter um reforço que acho que nenhum outro time da Série B, exceção o Ceará, vai ter, que é dinheiro. O Bragantino vai pegar o Corinthians. O primeiro jogo é mando do Bragantino. O povo lá não é bobo, mete em Ribeirão Preto. O Bragantino já falou que vai colocar em outra cidade. Ribeirão Preto, outro estádio grande. Vamos lá? Mete esse jogo em Cuiabá, Manaus, ingressa 200 conto. O Bragantino vai ter, no mínimo, R$1,5 milhão para tocar daqui para o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Já ajuda com a folha. Imagina um Atlético com esse reforço. Não é verdade? Aqui é a escalação do Bragantino. Mas aqui também. Em Goiânia, se os caras tirar o jogo daqui, o povo dá piti, faz manifestação, põe fogo. Aqui o povo também não vai, ingresso barato, ingresso caro. E custoso. Mimimi, uma choradeira. Tem que ver também o que é certo, o que é errado. Esse Serra Dourada entra todo mundo, evasão de renda. E quem falou isso aqui foram os dirigentes do Goiás, que parece uma tábua de pirulito. Ninguém toma providência. É isso aí mesmo. Renan, Samuel Santos, Guilherme, é Matis ou Matiz, hein? Matiz, Alexandre, Bruno, Recife, Geandro, Gustavo e Sandro, Cezinha, Léo Jaime, Nunes. Esse Nunes é perigoso e o Léo Jaime também. Esse é o jogo lá em Bragança, Cleison. É um jogo complicado para o Atlético, mas que o Dragão tem totais condições de obter um resultado positivo. Bragantino, repito, é um time irregular, não consegue ter uma regularidade. O Hélio até diz que projeta um Bragantino subindo de produção dentro dessa Série B, até mesmo alavancado pela classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e também pelo trabalho que o PC deve implementar na equipe do Bragantino. A gente sabe que o PC, pelo menos a curto prazo,
ele consegue mexer nas equipes por onde ele passa, né? É que ele é enjoado, né? Exatamente. O povo depois só que não aí depois aguenta começa o desgaste, né? E vamos ver até quando o pessoal do Bragantino vai dar a resposta que normalmente o PC consegue tirar no início de trabalho. Agora eu aposto muito nessa irregularidade do Bragantino, então acredito que o Atlético tem condições de buscar a vitória, mesmo jogando fora de casa em Bragança Paulista, que é um lugar difícil de se vencer, não é fácil. Grandes times têm dificuldades para vencer lá e com o Atlético não seria diferente. Agora eu aposto nessa motivação, até esse ânimo a mais do Bragantino, essa confiança, de repente exagerada, que o Bragantino vai ter no resultado, para que o Atlético surpreenda lá. O Roberto, que está ali em uma das cenas, que ele tenha uma noite segura. O Atlético não terá o Márcio, para mim, o principal jogador do time. E piora muito ou não, Jean? Não, acho que não piora não. O Roberto é um bom goleiro, embora tenha errado no último jogo, mas é um goleiro seguro, um goleiro tecnicamente que tem qualidade. Acho que não piora muito não. Perde a experiência, perde o tempo, né, que o Márcio tem jogando campeonatos importantes, que acaba dando ajuda, sem dúvida alguma, mas não perde muito não. Agora, em relação ao jogo, acho que é um jogo igual. O Atlético tem totais possibilidades de vencer. A equipe do Bragantino jogando de casa tem uma característica, que quando eles não fazem o gol, os primeiros 15, 20 minutos... bola aérea para todo lado. O time vai perdendo qualidade. O time do Bragantino começa certinho o jogo. Começa tocando ali no meio, fazendo a transição, o gol não sai, eles vão perdendo qualidade durante o jogo, impressionante, né? E torna um time totalmente imprevisível, principalmente na segunda etapa, é onde o Atlético pode buscar os seus gols e buscar a sua vitória. O Adson falou na entrevista, na matéria do Eric, que a prioridade é um meia. Vocês já tinham falado sobre isso, né? Sim. Que ele só tem o Jorginho. Só. E pior que se a gente for parar para pensar ali na meia, ele tem o Jorginho e esse Marco Antônio que chegou esses dias, né? Mas assim, imagino que se o Atlético for trazer mais um, vai trazer um jogador já pronto, não uma aposta como esse Marco Antônio. Ele tem improvisado o Diogo Campos, né? Algumas vezes quando ele precisa mexer. Mas não é a dele, né? Não é a dele. Então ele tem feito essa improvisação. Então, realmente o Atlético precisa desse meia. E depois desse tititi em cima do Jorginho, é bom que tenha um cara para ameaçá-lo ali, né? Sem dúvida. Ou até mesmo para dar uma opção para o Hélio, para jogar com dois jogadores de criatividade ali no meio, que chega, que apoia o ataque quando precisar, né? Mais uma opção tática que o treinador ganha com esse outro atleta que o Atlético hoje não tem. E que vem uma novidade, que não vem o Elias. Quem mais que bate e volta no Atlético na meia? Só o Elias, né? O Elias. No ataque é o Anselmo, na meia o Elias. Que não seja o Elias que já está em outra. Jogos que começaram às 7h30. O ABC fez 1-0 no Ceará lá no Castelão. Gol do Renato, aos 2 do primeiro tempo. Joinville e Boa, Paraná e Casa, Náutico e Oeste, América de Natal e Ponte Preta, 0-0. Nesse momento, o Atlético é o 8º, certo? Com 25 pontos. O 4º colocado é o Joinville, que está indo a 27 com esse empate. E o Vila Nova é lanterna com 8. O Oeste, que está empatando com o Náutico, está indo a 17. O Vila e o Paraná 17, então são 9 pontos de diferença para sair da zona do rebaixamento. Por enquanto, com os resultados momentâneos. Nós temos aqui os jogos das 9h50 também. Vamos lá? Bragantino e Atlético, Portuguesa e Avaí. Aqui é bom para o Atlético, da Portuguesa. Isso. E é bom para o Vila, da Avaí. Né, Cleison? Exato. Vila Nova e Vasco. Depois mais um, América Mineiro e Luverdense. Aqui para o Vila não interfere em nada e para o Atlético aqui é bom um empate. Um empate. Não é verdade? Isso. É isso aí então, moçada. No próximo bloco, eu destaco o Goiás. Goiás que quinta-feira pega o pega o Corinthians no Itaquerão, em São Paulo. De volta e com mensagens. Pasqueto, essa seleção é brincadeira, desisto. De hoje em diante eu sou Alemanha. Não só porque é campeão, mas pelo trabalho profissional. Abraços, Pablo. É isso aí, Pablo. Mais uma mensagem. Vamos lá. Pessoal da mesa, após os pontos corridos, o futebol brasileiro piorou. Vocês não acham que seria a hora de voltar ao antigo formato? Cristiano, Jardim Europa. E aí, Cleison?
Eu acho que o Campeonato Brasileiro perdeu um pouco daquela magia que tinha, né? Aquela sensação de disputa. É claro que ficou mais justo, premiando a melhor equipe, o melhor grupo, o melhor elenco. E muitas vezes o melhor investimento. Não o maior, mas o melhor investimento. Agora, eu particularmente gosto do campeonato mata-mata. Eu gosto. E coincidência ou não, problema, a última vez que o Brasil foi campeão do mundo foi o último ano do mata-mata. E o grande problema, na verdade, como o futebol brasileiro perdeu tecnicamente, até pela evasão dos grandes jogadores para a Europa, como as nossas arenas, os nossos estádios não são atrativos, como o nosso serviço nos estádios é muito ruim, como os preços de alimentação, de bebidas são muito caros, e você perdeu o grande ingrediente, que era o ingrediente emoção, então você perdeu aquilo que você tinha de maior e ficou com as coisas mais limitadas. Você perdeu o atrativo. A conversa é que a Globo tá doida para voltar ao mata-mata em 2016. Porque se você não tem tanta qualidade técnica, você tem emoção. Você teria o Goiás aí, ó, pau a pau brigando por uma 8ª colocação. E eu até acho também que num ponto, para os jogadores, isso é bom também, porque dá mais experiência para o cara. Porque querendo ou não, quando você começa a fazer mata-mata, você começa a partir de 8ª de final, passa a ser partidas decisivas. Isso dá um peso para o jogador, até para os mais jovens, porque se ele se habitua a disputar a decisão, quando ele pega um jogo duro, ele já está habituado, é normal, não tem problema. Você não é o mesmo repórter que foi, o mesmo apresentador de quando você começou, quando você teve a sua primeira decisão para transmitir, você foi trabalhar, a sua sensação era diferente. Hoje você vai trabalhar, você vai tranquilo, né? E aí você para analisar, você vê de repente que lá atrás você cometeu erros e que se talvez fosse mais exigido, cometeria mais. E hoje não, você está muito bem preparado, você está tranquilo, você vai lá e tira de letra. Você continua cometendo erros. E erra, exatamente, a gente erra. Para você ter ideia. Mas bem menos e bem mais consciente. Bem mais tranquilo. Então é a mesma coisa, eu penso, do jogador. Quando está habituado a disputar campeonatos, onde a decisão está sempre acontecendo. Boa noite, esse programa é muito bom. Parabéns, Pasqueta e seus companheiros. Assinado Dielton Gomes. Muito obrigado, Dielton, valeu mesmo. Boa noite, me chamo Letícia, meu pai tá ligado no programa e queria saber os confrontos da Copa do Brasil. Letícia, eu vou lembrar de cabeça, hein? Grêmio e Santos, Palmeiras e Atlético Mineiro, Corinthians e Bragantino, Cruzeiro e Santa Rita, Flamengo e Coritiba, Botafogo e Ceará. Isso, tá faltando mais 2. 2? Eu falei só 6. Não é possível uma miséria Atlético dessa. Mineiro e Palmeiras. Falei, pô. Falou? Falei. Falou do confronto? Falei. Falou de Atlético Paranaense e América Faltou de Natal? Esse. Atlético Paranaense e América de Natal. Tá faltando mais um. Não. Faltou Cruzeiro e Santa Rita. Falei. Falou também? Falei também. Tá faltando mais um jogo. Não, falamos todos. Eu contei na mão aqui, deu 7. Falamos todos. Tá faltando Internacional vazou. Botafogo e Ceará. Falei também. Então matou, ué. Mas eu contei aqui, tinha dado 6. Vamos lá? Eram 8. Flamengo e Coritiba, Isso. Botafogo e Ceará, Palmeiras e Atlético Mineiro, Grêmio e Santos, Corinthians e Bragantino, Atlético Paranaense e América de Natal. Isso. Cruzeiro e Santa Rita. Cruzeiro e Santa Rita, falta só mais um agora. Grêmio e Santos. Falei, pô. Falou também? Falei. Tá faltando Quem que é, papai do céu? Corinthians e Bragantino. Corinthians e Bragantino. Eu pensei nisso agora, mas eu não sei se você falou. Pronto, 8. Então pronto. Falamos todos, 8. É isso aí, né? Aqui, pô. Aê, Renatão! Grêmio e Santos, Botafogo e Ceará, Cruzeiro, Vasco e ABC. Vasco e ABC. Em todas as vezes não falamos. Cruzeiro e Santa Rita, Vasco e ABC, Flamengo e Coritiba, Atlético Paranaense e América de Natal, Atlético Mineiro e Palmeiras, Corinthians e Bragantino. Valeu demais! E a Letícia manda o WhatsApp pelo pai dela, porque tem a foto dela aqui. É isso aí, tem que estimular o pai a assistir a gente aqui. Oi, sou Emanuel, moro no Amin Camargo. Por que o Itumbiara contrata jogadores de nome e o Vila Grande da capital não consegue buscar... O Vila Nova não consegue e tem que buscar desconhecidos fora. O Itumbiara estava atrás do Renato Abreu e do um outro jogador, não me lembro agora, não sei se contratou.
Mas também são umas barcas furadas, viu, Emanuel? Exatamente. Depois fica só a conta para pagar. É muito dinheiro e a conta para pagar depois. E o Vila não tem o aporte que o Itumbiara tem. Os caras vão para a usina lá em Itumbiara, depois dá uma chegadinha para cá no Rochedo ali em Morrinhos. Aí não joga, né, Jean? Não joga de jeito nenhum. Aquele lago, aquele calor. A farra é muito boa. De setembro e outubro, menino Faz velho. calor. Lá em Itumbiara. Faz calor, o cara não dá conta de ficar dentro do quarto, ele precisa dar uma passeada. As margens do Paranaíba. Oxigenar um ar mais puro. E olha que o Itumbiara já gastou muito dinheiro e ganhou um título, né, com isso, né? O dinheiro que ele gastou, um título só. Hoje meu Tigrão vai ganhar 2-1, assinado Fabrício. Valeu, Fabrício. E até... Será que eu tô precisando de óculos? É provável, né? Pode ser. Eu acho que tá. Mais um. Goiás quinta-feira pega o Corinthians no Itaquerão. Vem aí Humberto Castro. 312 minutos sem fazer gol. Não é repetição de noticiário, mas também não é a primeira vez que acontece. No início do Brasileiro, o jejum foi quebrado diante do Criciúma. Naquela oportunidade, eram quase 500 minutos sem balançar as redes. A fase não anda mesmo boa para os atacantes. E contra o Corinthians, a ordem é se reabilitar. Acho que o mais importante é a gente voltar a retomar os resultados positivos. A partir daí a gente vai procurar, claro, se já nesse jogo a gente puder ter uma evolução grande na frente, a gente vai procurar. Mas a princípio a gente tem que primeiro começar a focar nesse resultado positivo para voltar a um ambiente bom, voltar a somar pontos na competição, que é de suma importância. E aí, posteriormente, claro, a gente vai sempre procurar criar ali, ter um volume ofensivo um pouco maior do que a gente vem tendo. Muitas mexidas no treino a pronto para enfrentar o Corinthians. Jackson ao lado de Pedro Henrique no miolo de zaga. No meio-campo, Thiago Real ganhou a posição de Murilo. E no ataque, a principal alteração, Samuel ao lado de Bruno Mineiro para tentar fazer com que o Goiás volte a vencer no Campeonato Brasileiro. Vinha conversando até com o Bruno e com o Samuel, né? Provavelmente são jogadores que vão jogar mais ali, principalmente as características que eles gostam de receber bola, né? A função que eu vou fazer nessa partida, acho que também não quero entregar para o Corinthians, mas uma função um pouquinho mais por dentro, né? Onde eu me sinto bem à vontade. Então, procurar desempenhar o melhor da minha característica e, sem dúvida nenhuma, poder municiar mais, né, esses atacantes, né, para que a gente possa incomodar mais as defesas e a gente, consequentemente, fazer mais gols. Aí o Thiago Real, que pode entrar no time. O Amaral hoje sentiu o joelho no treinamento. Nós temos as imagens aqui, as imagens feitas pelo nosso cinegrafista, o Pacal. Cadê o Amaral sentindo? Tá lá a entrada. Nós temos aí, quer ver? Daqui a pouquinho. O Amaral que sentiu o joelho será reavaliado amanhã. Olha lá, ó. O pessoal não me deixa na mão, pô. E tá doendo, hein? E o Amaral não é de choramingar, sendo atendido ali pelo pessoal do Departamento Médico do Goiás. E ele será reavaliado amanhã, o Amaral. Mas o time que começou o treino hoje teve Renan, Valmir Lucas mantido, o Pedro Henrique voltou hoje junto com o Jackson e o Lima. Amaral, Davi, Thiago Mendes e o Thiago Real, na frente o Samuel com o Bruno Mineiro. Tem uma leve impressão, apenas leve. O Ricardo Drubski. Isso. Começou a se perder no comando do Goiás. Por quê? Por quê, Jean? Perdeu a estrutura tática, perdeu o time titular, tá mexendo demais, tá trocando demais. Mas tá treinando, no treino acho que tá certo. Vamos lá, ele perdeu o Ramon por contusão. Ele perdeu o Ramon por contusão. Sim. Ali ele tem que colocar um. Vamos falar depois da Copa. Quantos meses ele já testou e não tem titular no Goiás? Ele testou hoje? O Lineker, ele testou o Thiago Real, ele já testou o Murilo. Mas aí não é culpa dele. É o que ele tá falando. Ele tá colocando quem tá melhor. Não, mas essa desculpa aí. Mas aí não. Vou estar tentando e não vou dar uma cara. No primeiro turno, ele não tentava mas tanto, o time tinha uma cara e ganhava. O West tem uma cara, é um time que joga fechado. O time era titular. É um time que joga fechado e aposta num gol. O time tinha um titular. Eu sei falar o time do primeiro turno. Agora o time do segundo turno eu não sei. Ele tentou por alguns momentos aquele time com Moisés, que ali tinha que trocar.
Moisés na direita, essa zaga de hoje, Isso. com o meio-campo com o Ramon. Davi, Amaral, Thiago Mendes e Ramon. Na frente, Eric e Bruno Mineiro. A vitória mais expressiva do Goiás no campeonato foi com esse time, contra o São Paulo aqui no Serra Dourada. Depois, esse mesmo time perdeu para o Fluminense. Aí ele já teve que mudar, porque ele perdeu o Ramon. E o Ramon não joga de novo. Para ficar mais ou menos parecido, quem você colocaria no lugar do Ramon? No lugar do Ramon pode ser o Thiago Mendes mesmo. Não, agora, o Thiago Mendes já estava. Não, o Thiago Mendes era lateral direito, né? No primeiro turno. Isso. Sim, mas é porque não tinha lateral, agora ele já tem. Mas também não tem mais. Ele já tem, mas não tá rendendo, ele tá tendo que improvisar de novo. E aí uma mudança que eu acho inevitável pelo mau momento do ataque é a entrada do Samuel. Não, agora eu só não entendo. Seria uma tranquilo. incoerência dele não colocar. Agora, pra mim, a única incoerência nisso aí é tirar o Eric depois de ter feito o melhor jogo dele pelo Goiás. Ele tá menos pior do que o Bruno Mineiro. E ter deixado o Bruno Mineiro que não veio jogar caindo nada. em cima da bola. Aí é aquela situação. E aí, pra mim, é onde o treinador já sente aquela cobrança. Pelo fato do Goiás ter muitos jogadores jovens. E aí, mantendo o Bruno Mineiro, ele vai querer deixar o seguinte, a entender que o Bruno Mineiro só está sendo mantido porque é experiente. No lugar do Amaral. Porque bola ele não está jogando. Pelo que eu pude perceber, ou pelo que eu ouvi, se o Amaral não jogar, ele vai recuar um pouco mais o Thiago Mendes para colocar o Murilo. Aí vai um time mais para frente. Aí fica Thiago Real e Murilo. Né? Com o Thiago Real na meia, o Murilo também chegando mais à frente com o Samuel e o Bruno Mineiro. Isso. Ele perdeu opções. Ele ganhou uma. Ele perdeu, mas mexeu naquilo que estava dando certo. O Thiago Mendes, no lateral direito, estava dando certo. O meio de campo do Goiás... Você tem a mesma opinião do Humberto. Era equilibrado o meio campo do Goiás. O Thiago Mendes bagunçou o meio campo do Goiás. É fato. Para colocar o Thiago Mendes no meio de campo, mexeu numa estrutura que vinha dando certo. Uma estrutura que marcava muito, era mais eficiente no contra-ataque. O Thiago Mendes é um bom volante, tem condição de ser titular do Goiás? Tem. Mas ele é volante. E aí você ficar mexendo, arrumar o seu meio de campo, bagunçar o seu meio de campo e encaixar o Thiago Mendes, ele acabou perdendo a sua estrutura tática. Joinville 1, Boa 1, Paraná 1 e Casa 0, Náutico 1, Oeste 1, América de Natal e Ponte Preta 0-0, o Ceará empatou com o ABC 1-1, o Sampaio Correia vai empatando com o Santa Cruz 0-0. São jogos que estão em andamento no Brasileiro Série B. No próximo bloco, mais mensagens e a convocação do Dunga. A primeira para os amistosos no mês que vem contra Colômbia e Equador. E como tem mensagem aqui, sou o Fábio de Goianira e o Vila vai ganhar Nossa, Fábio, até engasguei aqui, 3-0 do Vasco. Mande um abraço pro meu filho Matheus, que infelizmente torce pro Goiás. Mateuzinho, um abraço para você e um abraço pro seu pai, Fábio. 3-0, hein? Seu pai quer extravasar. Ó o Velber do Vera Cruz 2. Faltou o gol do Atlético nos gols mais bonitos. É um moché que tá escolhendo, né? KKK. Sou fã de vocês. É verdade. Aquela desviadinha lá tirou um pouco. Mas foi mais bonito. Que mas não foi eu. Não foi eu que vetei o gol do Vitor. Placar de hoje é Atlético e Bragantino. Na opinião de vocês. Marcelo, abraços. 2-1 Atlético. Eu vou com você, 2-1. 1-0 Dragão. 2 gols do André Luiz, que é lá do interior de São Paulo, conhece bem o métier. Pasqueto, a diretoria do Vila hoje paga um bicho maior para os jogadores se vencer o Vasco. Josiel, do Aparecido de Goiânia. Acho que nem bicho estão pagando no Vila Nova. Nem bicho estão pagando. Outra mensagem aqui, bicho, tem mensagem demais, é muito bom. Hoje vai dar Dragão, com certeza. Um abraço para vocês. Netão da Campininha. Mande um abraço ao meu filho Iosef, por favor, boa noite. Iosef, um abração para você. Iosef Blatter. Não é Iosef Blatter, né? Claro aquele que malandro. não. Boa noite, vocês acreditam em uma volta por cima do Vila no campeonato? Mário Vinícius. Acredita, Cleison? Ó, Mário, se vencer o Vasco hoje eu acredito. Agora, se não vencer, acho difícil. E aí, Jean? É complicado, a vida do Vila é dificílima. Agora tem muito campeonato. Se ajustar com o Boquita entrando, é um time que ainda pode brigar. Os times que estão na frente demoram demais para pontuar, né, Wendel? Você melhorando aí a sua qualidade, pontuando aí 6 pontos a cada 10, você chega rápido.
Um telespectador mandou a seguinte mensagem: boa noite, essa lista do Dunga convence. Ele está afirmando. Se estiver perguntando, a mim não convenceu. Também não, para mim, e aí, a mim não convenceu. Também. Questionável. E para quem não sabe ainda, vamos à lista do Dunga. Com Dunga. Aqui, ele falando ao vivo e a cores. Ao vivo não, foi de manhã, né, gente? E ele confirmando os convocados para os amistosos. Eu anotei aqui os dias para não me enrolar. 5 de setembro em Miami contra a Colômbia, 9 de setembro em Nova Jersey, no Equador. Contra o Equador em Nova Jersey. Nova Jersey no Equador. Fugi da aula de geografia. É que eu escrevi na frente aqui. Brasil São os dois amistosos. Brasil que ainda tem esse ano Argentina, Japão e Turquia. Nenhum jogo aqui, né? Nenhum aqui. Pra nós aqui, pro povo aqui é bobagem. Aqui o Dunga chamando o povo. Jefferson, Botafogo. Rafael Cabral, Napoli. David Luiz, Paris Saint-Germain. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Gil, Corinthians. Miranda, Atlético de Madrid. Maicon, Roma. Felipe Luiz, Chelsea. Alexandro, Porto. Danilo, Porto. Luiz Gustavo, Wolfsburg. Elias, Corinthians. Fernandinho, Manchester City. Ramires, Chelsea. Everton Ribeiro, Cruzeiro. Oscar, Chelsea. Hulk, Zenit. Ricardo Goulart, Cruzeiro. William, Chelsea. Neymar, Barcelona. Felipe Coutinho, Liverpool. Diego Tardelli, Atlético Mineiro. E o Ricardo Goulart tem que ser titular, inclusive. Para mim aí é 2 jogadores que eu não levaria, desses todos. O Hulk e o Tardelli. O Hulk e o Maicon. Chega a ser até estranho você ver o Lucas fazer o jogo que ele fez sábado passado contra o Bastia pelo Paris Saint-Germain. E ele não tá nessa lista. Nossa. Aí você vê o Hulk, você vê o Tardelli. Eu adorei o Felipe Coutinho. Nesse time aí, acho que pelo menos foi feito justiça com relação a esse jogador. O trio de frente, como o povo gosta hoje em dia, tem que ser Ricardo Goulart, Felipe Coutinho e Neymar. Isso. É pra arrebentar, hein? Sem posição Coutinho, fixa, todos buscam a bola lá Felipe atrás. Felipe Coutinho hoje é o melhor brasileiro na Europa. Da Europa. Jogador do Liverpool. É o melhor brasileiro na Europa. Jogando bem. E ele convocou o Fernando Errado do Manchester City. Que o que era do Tigrão aqui tá arrebentando com a boca do balão. Eu acho que nas próximas convocações o Fernando deve fazer parte junto com o Fernandinho. Porque o Fernandinho, inclusive, é reserva lá no Manchester City. O Fernando é o titular. Junto com o Yaya Touré. Exatamente. Yaya Touré, né? E Fernando, os dois volantes. Aí no segundo tempo entrou o Fernandinho. Aí adiantou um pouco mais o Yaya Touré, que é um baita volante. Joga de segundo volante, primeiro volante, terceiro volante muito bem. Aí, meu amigo, ficou... E o Davi Silva completando o meio campo. É fraco o meio campo. Fernando... Então ficou muito bom o meio campo. Eu gostei demais do Fernandinho, porque marcam forte e sabem sair jogando. Então, tanto que o segundo gol do Manchester City começou com a tabela dos dois. O Fernando roubando uma bola, tabelando com o Fernandinho, que lançou o Agüero foi e fez o povo lá gol. De Portugal tá doido para convocar ele. Se eu sou o Dunga, eu convoco logo. E esse Fernando... Mas não pode mais. Já foi feita a consulta, eles tentaram, já era para ter sido convocado. Pra mim... Ele tem tudo para entrar nas próximas convocações no lugar do Luiz Gustavo. Joga demais, joga demais. Um ex-Atlético, o Gil. Isso. Beijo. Que zaga que o Atlético tinha, Gil e Antônio Carlos. Subiu para a Série A. E um ex-Goiás, o Ricardo Goulart. Será que se o Ricardo Goulart estivesse no Goiás, ele seria convocado, jogando essa bola? Não. Acho difícil. No Goiás, difícil, né? Ó, um abraço para todo mundo aqui que mandou mensagem. São muitas mesmo, muitas. Muito obrigado. Um abraço para o Fernando, um abraço para o Douglas Mesquita, um abraço para o Joeilton, para quem mais? Para muita gente que participou aqui, são muitas. Pasqueto um abraço para o João Paulo de Trindade, tem muita gente aqui mesmo. E o gol que ganhou foi o do Júlio Batista. Vamos terminar o programa com o gol do Júlio Batista do Cruzeiro. Valeu, moçada, um abraço. Tchau, Cleison. Tchau, Pasqueto. Tchau, Jean. É isso aí.